Terminou o prazo para o GDF decidir sobre a limitação do número de carros do Uber. A Câmara Legislativa aprovou a regulamentação do serviço em agosto, mas deixou a decisão sobre a quantidade de motoristas na rua nas mãos do governo. Para especialistas, a limitação é inconstitucional e, se passar, pode ser considerada reserva de mercado e questionada na Justiça. O governo resolveu estender o prazo e a decisão deve ficar só para dezembro. Rainer trabalha como motorista de Uber para complementar a renda familiar. Para ele, o serviço tem sido bom e já trouxe resultados positivos. Mas a possibilidade de o GDF decidir limitar a frota desse serviço tem sido preocupante. Quanto mais carro tiver na rua, melhor para o usuário, né? Agora, para o motorista, a gente vai aumentar a concorrência. Então, vai diminuir o ganho do motorista no dia a dia. Aí. Diminuindo a quantidade de carro, com certeza vai aumentar o valor aí. No início do ano, quando o Uber não era regulamentado em praticamente todo o Brasil, eram mais de 10 mil motoristas da empresa no país e cerca de 1 milhão de usuários já tinham baixado o aplicativo. Hoje, estima-se que apenas no Distrito Federal sejam mais de 6 mil motoristas do Uber. O número de táxis é bem menor e gira em torno aí de 3.500 carros. A lei que regulamenta o uso do aplicativo foi sancionada no DF em agosto, mas com alguns vetos. O governador barrou, por exemplo, a obrigatoriedade de o motorista ser dono do carro e precisar apresentar um atestado de moradia. O GDF agora tem que decidir sobre a limitação do número de carros do Uber. Caso isso ocorra, este especialista prevê que o Uber pode recorrer à justiça e o processo deve se arrastar ainda mais. Esse tipo de restrição regulatória, por exemplo, a limitação do número de veículos, seria inconstitucional, não é? Portanto, nenhuma lei distrital, muito menos um decreto do governador, poderia restringir o número de veículos em circulação do Uber. Certamente isso poderá ser objeto de impugnação judicial no Supremo Tribunal Federal. Os taxistas que antes do Uber não enfrentavam concorrência de mercado estão preocupados com a redução da clientela. E depois de se envolver em tantas confusões com os motoristas do aplicativo, a categoria ainda não se conforma com a aprovação da lei que regulamenta o uso do Uber. Tem um aplicativo roubando as corridas de todo mundo, que a categoria hoje, quem paga aluguel está passando uma dificuldade muito grande. A nossa classe está aqui massacrada. Um pai de família aí sai 4 horas da manhã, chega 11, meia-noite, para levar 50, 70 real. O especialista concorda que a revolta dos taxistas era previsível, mas a livre concorrência tem de ser garantida para os consumidores. A insatisfação dos taxistas existe e é compreensível, mas ela tem de ceder diante do interesse da sociedade, que é ter maior qualidade e maiores opções de transporte para a sociedade. A Secretaria de Mobilidade informou que está consolidando as discussões do grupo de trabalho que analisou a possibilidade de limitar o número de carros. A regulamentação deve sair ainda este ano, de acordo com previsão da própria Secretaria. O GDF informou que o prazo de 90 dias dado pela lei não era uma obrigação, apenas uma indicação. Agora, de qualquer forma, Cláudio Humberto, acho que não existe nenhuma dúvida de que o Uber é uma realidade e não é uma coisa que vai refluir, né? Não, é assim, o Uber chegou para ficar, o Uber e outras opções de aplicativo também que estão chegando ao mercado. Isso é muito interessante para a sociedade de uma maneira geral, porque nós precisamos ter o direito, exercer o direito de escolha. Nós queremos o direito de escolher como desejamos ser transportados, se de Uber, de táxi, a pé, lombo de burro, de metrô, o que for. Essa é uma opção do cidadão, do cliente. É assim que essa questão deve ser encarada. Agora, essa discussão, essa cobrança do GDF de limitação do número de veículos, né, que estão fazendo, isso é uma bobagem monumental, porque, afinal de contas, o princípio do Uber é a livre concorrência. Haverá tantos carros quantos o mercado aguente, suporte. Na medida em que o negócio não ficar interessante para motoristas do Uber, eles próprios vão procurar outro caminho, vão procurar outra profissão, vão deixar de fazer o que fazem. O mercado é que deve regular o número de automóveis e não o GDF, até porque seria inútil. Na verdade, somente a União
Somente o Congresso Nacional pode legislar sobre esse assunto. Qualquer decisão do GDF, portanto, será inócua e será anulada pela regulamentação federal que vem por aí. Amanhã completa um ano da maior tragédia ambiental do Brasil. 19 pessoas morreram durante o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Milhares de famílias ainda estão desabrigadas e ninguém foi preso até hoje. Nesta quinta, o presidente Michel Temer teve uma reunião de balanço da tragédia. A gente volta a falar agora com a Renata Dourado. Renata, e como é que foi esse papo lá no Planalto ontem? Pois é, Sérgio. Por um lado, você tem aí, né, esse balanço, as famílias que dizem que pouca coisa foi feita, ou praticamente para eles nada foi feito, nessa tragédia que marcou a história, a memória e principalmente a vida, né, a vida dessas pessoas que foi revirada aí. Elas dizem que continua a mesma coisa. Então, reclamam aí que nada foi feito. Por outro lado, você tem aí essa reunião, o presidente Michel Temer se reuniu com representantes da Samarco, né, a mineradora aí cuja barragem se rompeu, causando essa tragédia ambiental, representantes da Samarco, dos governadores dos 2 estados atingidos, vários ministros também participaram e os representantes da Samarco disseram aí que investiram até agora R$1 bilhão na construção de barragens, de diques e também na construção de casas. Nós temos aí imagens, como a gente fala, que marcaram, né, triste, até hoje a gente vê realmente isso. Essa barragem se rompeu no dia 5 de novembro, atingindo o distrito de Bento Rodrigues. A lama percorreu o Rio Doce, passando por mais de 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. E o mais assustador, viu, Sérgio, que recentemente o IBAMA também fazendo esse balanço, disse que isso pode acontecer novamente, né, porque pela fragilidade aí. Então, é um alerta vermelho que se faz, por um lado, a vida dessas pessoas que continua aí a mesma e, por outro lado, que novas barragens podem se romper, também causando esse desastre aí. Então, é algo realmente bastante preocupante. Sérgio Amaral. Obrigado, Renata. E você vê a seguir, Vigilância Sanitária fecha a emergência do Hospital de Braslândia por falta de higiene. Band Cidade volta já.